Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é o seu Darceli Emanuel Pombo. Senhor Darceli, o Juca no bloco anterior estava falando sobre os nomes, né, das pessoas que passaram pelo sanatório naval, né? O senhor se aposentou, então, como fuzileiro naval. Como fuzileiro naval. Muito orgulho. O senhor está falando uma outra coisa que o senhor estava comentando. Um outro diretor do sanatório muito importante, médico em Friburgo e querido, Dr. René Pacheco, que mora aqui no Parque São Clemente. É justo, a residência dele aqui perto do Friburguês. Dona Lais, o filho dele, o Rodrigo, é gerente da Alcoa, foi gerente da Alcoa nos Estados Unidos agora, o Rodrigo. O Maurício é capitão de mar e guerra, o outro filho dele. A Yasmin é cirurgião dentista aqui em Friburgo. Você está vendo? Tanta gente importante, né? É. E o senhor também. Tinha o Balbi, doutor Balbi. O também. O senhor estava falando aí, entre essas figuras, essas personalidades do Sanatório Naval de Friburgo, o senhor era militar. E tinha no sanatório também aqueles que eram civis, não é isso? Civis. E entre desses, teve uma grande figura que foi muito amigo nosso, chamado Geraldino dos Santos. Geraldino dos Santos, conhecido. Um grande boxeador, né? Pai do Neném. Pai do Neném, do Romero, do Bartolomeu. Então, ele foi um dos incentivadores do boxe em Friburgo. Hoje o boxe é atração mundial na televisão e tudo. E o Geraldino, durante muitos anos, fez esse trabalho ali. Ele foi contemporâneo do Pantera Negra? Do Pantera Negra. O Pantera Negra, o filho do Pantera Negra, o Guaraci, mora perto da minha casa. Em Olaria, né? O senhor Darceli, uma vez eu entrevistei o senhor. Foi. O senhor me contou uma história que eu achei assim bizarra. Quando o senhor estava lá no Sanatório Naval, tinha o hospital, né, que tinha vários internos com tuberculose. O senhor falou que uma vez pegou os internos, botaram um escarro na seringa e estavam injetando nas fruteiras, porque como as crianças pegavam, para transmitir a tuberculose. Conta essa história. Eu vou explicar. Eu naquela época, eu fazia a ronda da mata, que eu tomei conta daquela mata há muito tempo. Eu peguei um HT, um tísico. Tuberculoso. Ele escarrava numa vasilha, botava numa seringa. As crianças que vinham do colégio, que passavam por ali, ele aplicava nas goiabas para transmitir a doença. Eu peguei em flagrante ele. Olha só, isso 1960. É tão sério, né? Que só vê o sanatório o sanatório Fábrica Ipu e Olaria, daqui ali de pedaço ali da rua São Roque, Gustavo Lira, aquela área ali, o pessoal passava muito para ir de Olaria trabalhar na Fábrica Ipu e passava às vezes pelo pasto ali do sanatório, não é isso? E você vê, ali tinha o HT que terminava mais ou menos no final da Rua Bahia. Ia sair lá na Filadélfia, por ali. HT, só para as pessoas entenderem, é o Hospital dos Tuberculosos. E os tuberculosos eram conhecidos em Friburgo como os HTs. HT. Antes, chamava-se Beriberi. Era em Copacabana. Beriberi, depois passaram a tisiologia, aí botaram HT, Hospital de Tisiologia. O senhor passou a gostar de história quando o senhor serviu lá, porque o senhor estava perto do batalhão de caça. Servi na fronteira com Passo Nós Livre, e Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Morei 5 anos em Florianópolis. Fui capa de revista em Florianópolis, na Praia das Canavieiras. E lá o senhor conheceu a esposa do senhor, não foi isso? Ela nasceu em Camboriú. Balneário de Camboriú, que é hoje... A Copacabana do Sul. Com certeza. Senhor Darceli, outra coisa que o senhor já me contou, que o senhor chegou a fazer aquela viagem de, não sei se é monomotor ou bimotor, da família Spinelli, que tinha ali onde é hoje o batalhão da Polícia Militar. Ali tinha um campo de pouso. Ali eu andei de avião na década de 50.
A família Spinelli. É bom no motor, Robinho. A família Spinelli compraram um teco-teco. Aí fizeram, na estação de carga do trem, fizeram um campinho de pouso. Aí cobrava 100 cruzeiros para dar uma volta em cima de Friburgo. E 500 cruzeiros até o Santos Dumont. Certo, isso mesmo. Nossa Senhora. E o senhor fez a viagem para Friburgo? Não, eu só dei uma volta em cima de Friburgo. Olha que legal, hein? Você Eu imaginar e meu tio que Friburgo, já na faleceu. década de 50, tinha um campo de pouso, né? O senhor sabe que a minha mãe, quando faleceu, não saiu uma lágrima. Eu vou explicar por quê. Que eu cuidei dela 4 anos em cima da cama trocando fralda. E nós temos que fazer enquanto está vivo. Não é depois de morto, ficar chorando do lado do caixão e brigando pelo aquilo que o falecido deixou. É o que mais acontece. Mas, Darceli, vamos voltar a essa questão do avião. Então, quer dizer que o senhor fez questão de fazer esse pouso por Friburgo. Justo. Era assim, era mais de uma pessoa ou era individual? O avião, ele carregava 2 pessoas. Mais além do piloto. Do piloto. Quanto tempo era esse passeio por Friburgo? Passeio, um negócio de uns 15 minutos, mais ou menos, 20 minutos. Era muito rápido. É coisa rápida. Em Friburgo, o senhor está falando isso, a família Spinelli sempre foi muito dedicada a essa parte, às novidades. Principalmente, até hoje, nós temos na família Spinelli grandes corredores de automóvel e de bicicleta. Friburgo teve um campeão brasileiro de ciclismo, que foi Augusto Van Herve. E o neto dele, um dos bisnetos dele, até hoje, lidam com isso em Friburgo. Né? E era o seu Augustinho Van Herve, famoso nas grandes corridas de Friburgo. Eu alcancei o Chilo jogando bola. O Chilo, né? Jogava no Esperança. José Higino Pires de Moraes. Ele tinha um apelido de patada atômica. Exatamente. E ele chutava muito bem. Chutava e depois o Chilo, na década de 60, quando foi inaugurado o campo de pelada do Country Club, ele fazia parte do meu time, que era o time amarelo. Certo? Era um time amarelo, jogava o Valtim Santos, eu, Santinho Lobianco, era um garoto, grande médico hoje, friburguense, era o mirim do nosso time, mas era o grande craque já de futebol, junto com o Chilo. Eu tive com o Larry e Floriano no Internacional de Porto Alegre, em 61. Janaína, ele está falando dos 2 talvez maiores craques do futebol de Friburgo. Um foi Larry Pinto de Faria e o outro foi Florindo. Esses 2 jogadores, Larry jogou no Friburgo. Teve um dia que o Friburgo ganhou o Fluminense de 18-1 no juvenil. E o Larry fez 15 gols nesse jogo. Depois ele saiu daqui para o Rio, foi contratado pelo Fluminense, como jogador do Fluminense do Rio, ele foi convocado para a seleção brasileira que jogou as Olimpíadas de Helsinki em 1952. Quando ele voltou de lá, famoso, ele foi contratado pelo Internacional. E a fama dele, ele vem a ser tio do Giovanni. Do Giovanni Faria. Esse Larry Pinto de Faria, mais tarde, ele foi tão importante na história do Internacional que ele tem monumento lá. Ele foi eleito vereador, deputado. Dentista. Não é? É dentista. Então, tem o Jael Pinto de Faria também. Também, Boa memória que vocês têm. Bom, como a gente falou dos craques aqui do... Né, lutador de boxe não é craque. Lutador foi dentro do cinema real. A mesa está repleta de fotos aqui do seu Darceli. Mostrar aqui o Pantera Negra. Pantera está aqui. Não, está aqui, eu sei que é. Esse escurinho que está aqui no meio. Aqui. O Pantera Negra. Foi um dos precursores, ele foi um grande campeão ele foi um grande campeão de boxe aqui de Friburgo, campeão de boxe. Pantera Negra morava na Rua Presidente Vargas, 125, na Olaria. Perto do Peito de Aço e perto do Chico Carlinhos Cipriano, onde é hoje o Carlinhos Cipriano.
Mais embaixo tinha a Vila do Supriano, onde é o Cavalo Preto. Aham. Cavalo Preto ali. Ele foi um grande lutador. Esquina, né? O filho dele já esteve aqui com a gente, né? A gente já entrevistou o filho dele. Agora, senhor Darceli... Senhor Darceli, o senhor estava falando da Olaria, desculpa, Não, Janaína. O senhor estava falando de Olaria e o primeiro candidato de Olaria a ser prefeito de Friburgo foi José de Almeida Rios. José de Almeida Rios. Ele é pai do Denis Rio e Berlan. Então. Berlan mataram em Niterói e o Denis morreu agora há pouco tempo. Berlan, ele infelizmente foi interessante. O Berlan, ele era de Friburgo, filho desse José Rio, que foi vereador de Friburgo por muitos anos, certo? Era o líder dele, da família toda. O senhor lembra que Berlan e Paulo Azevedo eram dos maiores brigões. Na época do Paulo Azevedo pelo Esperança e o Berlan pelo Serrano. Goleiro do Serrano. Foram meus companheiros. Justo. O senhor sempre morou em Olaria? Sempre morei. Aqui em Olaria, morei na época do Paulo Torto, onde é presidente Sodré, morei na Vila Arpe, aqui o senhor pegou Olaria aqui. Eu vou mostrar uma foto. Morei em frente à casa do Olavo Fonseca Coelho. É uma fotocópia, mas olha só como é que era Olaria, na chácara do Júlio Espanhol Vicente. Hoje apesar de ser uma fotocópia, não dá uma resolução muito boa, né? Mas olha só como é que era Olaria, né? Tudo aqui era chácara, plantações. Plantação de quê, seu Darceli? Naquela época, por exemplo, que existia, onde nós estamos aqui, o espanhol, que tinha uma plantação de uva. Vicente. O João Januário da Silva Popular, João Agrião, já João era Agrião rosa. é esse aqui, Janaína. Esse é o João Agrião doando o Campo Serrano. João Agrião. João Januário da Silva. Tem uma rua com o nome dele lá no alto de Olaria. O filho dele, eu tenho foto do filho dele sentado em frente daquela caminhonete dele, o Chiquinho. Agrião é sobrenome. Agrião é sobrenome, porque ele tinha, além de rosas, tinha umas plantaçõezinhas de agrião. E lá no final da chácara tinha o lambré, que puxava de uma perna que tomava conta. Tá certo. E ali tinha o Schmidt, que vendia laranja, a gente comprava laranja com ele para vender no Campo Serrano. Tá certo. A gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Hoje o nosso entrevistado é o senhor Darceli Emanuel Pombo, na Velha Nova Friburgo.